Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso bate-papo de história. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, para a gente conversar um pouco, discutir sobre revoluções inglesas, né? O contexto da Revolução Inglesa. A Inglaterra, esse país aí tão conhecido mundialmente, terra da rainha, né? Com uma história aí milenar. E a gente vai discutir um pouquinho as revoluções que acontecem na Inglaterra no século XVII. Vamos dar uma olhadinha no objetivo da nossa aula. Então aqui, identificar os aspectos políticos, sociais e econômicos da Inglaterra durante o século XVII, principalmente ali, né, após a morte da rainha Elizabeth em 1603 e o processo sucessório que se desencadeia com a morte da rainha, uma vez que ela não havia deixado aí herdeiros, né, diretos para assumir o trono inglês. Então aqui, pessoal, você sabe o que significa parlamento, né? Essa palavra parlar, de origem italiana, né? Você sabe como que funciona o parlamento no Reino Unido, né? Como que funciona esse parlamento? Aí as duas perguntas para a gente iniciar o nosso bate-papo, iniciar a nossa conversa sobre as revoluções inglesas. Então aqui, parlamento é uma assembleia que geralmente, né, detém as funções de legislar, de fazer as leis, né, representar a população e fiscalizar o poder executivo, né? Parlar em italiano significa falar, né? Discussões, assembleia, onde as pessoas se reúnem para debater os temas, né? O Reino Unido, ele atualmente tem uma monarquia parlamentarista, né? Ou seja, eles têm uma rainha, mas também tem um parlamento, onde, né, é feito as leis, representa a população e fiscaliza o executivo, né? Lá o parlamento toma as decisões, né? A rainha Elizabeth II é, portanto, chefe de Estado e representa o país, mas na prática ela não governa, né? Uma tradição aí na Inglaterra desde o século XVII, quando Guilherme de Orange assume o trono em 1668 e vai assinar um documento chamado Bill of Rights, né? A Declaração dos Direitos. E a gente entende esse documento como o rei reina, mas não governa. Quem governa é, portanto, o parlamento. E nós temos aí a figura da rainha Elizabeth, uma das monarcas há mais tempo, né, no trono da Inglaterra e aí dentro da história mundial, que governa, né? Ela reina na Inglaterra, ela representa a Inglaterra, né? Ela reina, mas ela não governa, o poder está com o parlamento, né? E na Inglaterra, o chefe de governo é chamado de primeiro-ministro, tá? E ele que coordena as ações políticas, e ele é indicado pelo partido que conseguiu o maior número ou a maioria dos representantes na Câmara dos Comuns. E aqui eu trago para vocês Boris Johnson, né, o primeiro-ministro inglês, no cargo desde 2019. Né? Será que sempre foi essa organização do parlamento inglês? Quais foram as mudanças e permanências dessa monarquia, né, secular na Inglaterra, que vem aí trazendo para a gente essas transformações? Será que sempre foi dessa forma o parlamento inglês? Vamos discutir, vamos aprender, vamos conversar sobre isso na aula que a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? O Reino Unido, ele é atualmente uma das maiores economias do mundo, segundo o Banco Mundial, né? O Reino Unido, ele integra aí o G7, né? O grupo das 7 maiores economias. Portanto, estudar as revoluções inglesas do século XVII, né, vai acontecer ali 1625, 1650, 1668, ao longo do século XVII, né, nos propicia compreender esse processo que leva a Inglaterra a ser uma potência econômica nos dias de hoje, né, e também a sua influência sobre outros países, né? A Inglaterra aí, ela vai colonizar outras regiões do mundo, como, por exemplo, a América do Norte, onde hoje, né, os Estados Unidos, parte do Canadá. Durante o período imperialista também nós vamos ter a presença da Inglaterra, né, nesse contexto imperialista. Ali uma notícia, né, com a pandemia, né, do Covid, a economia do Reino Unido tomba aí 9,9%, quase 10% em 2020, maior queda em 300 anos, para a gente perceber a solidez dessa economia, né? 10% de queda, maior queda em
300 anos, ou seja, desde aí do século XVIII, que a economia inglesa não se retraía de uma forma tão significativa como no ano de 2020. Então aqui, ó, a Inglaterra, durante a dinastia Tudor, né, o rei Henrique VIII, responsável pela criação da Igreja Anglicana, Elizabeth, né, a rainha que vai assumir o trono aí durante o século XVI, eles vão impor a política mercantilista, né, e vai transformar o país em uma grande potência. A rainha Elizabeth, que governa aí o país, né, no século XVI, de 1558 a 1603, ela venceu a invencível armada espanhola, né, e colocou a Inglaterra aí como uma das maiores potências do período, né? Grande produtor de produtos têxteis, né, e mineradora de carvão, o carvão que vai ser combustível da Revolução Industrial. Comércio marítimo perdia apenas para a Holanda, né? A Inglaterra sempre vai ter uma tradição no comércio marítimo com a sua marinha devido às suas condições geográficas. É uma ilha, né? Então, ela sempre vai ter aí uma excelente marinha, né? Desenvolvimento do comércio e da indústria de tecido criou duas camadas sociais e uma prática econômica, né? A agricultura comercial. E aí uma pergunta, né? Você lembra o que foi essa política mercantilista, né? Essa política que dominou o cenário europeu, uma política econômica durante o século XV, XVI, XVII, né? Essa política que vai defender aí o protecionismo alfandegário, o pacto colonial e a riqueza de uma nação pautada no acúmulo de metal precioso, essa política que vai ser substituída pelo liberalismo no século XVIII. Você deve, então, se lembrar da política mercantilista. E aqui mudanças na sociedade, né? Então vejam aqui essas duas camadas que a gente comentou, né? Faziam parte dessa agricultura comercial duas classes sociais. De um lado, os yeomen, né? Pequenos e médios proprietários, e do outro lado a gentry, né, uma pequena nobreza rural. Os gentries e os yeomen tinham uma relação muito próxima com a burguesia urbana, né? Essa burguesia que vai se formando na Inglaterra, nos burgos, né? Vai fazendo comércio. Então havia essa relação entre os yeomen, pequenos e médios proprietários, e a gentry, a pequena nobreza rural. E olha aqui que eu apresento para vocês, né, uma atividade. Qual fator foi responsável por transformar a Inglaterra em uma potência econômica durante a dinastia Tudor, né? Vamos escrever essa resposta e a gente volta corrigindo juntos.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Qual fator aí importante, né, por transformar a Inglaterra numa potência econômica durante a dinastia Tudor, né, que governou ali finalzinho do século XV, né, século XVI. Então aqui, ó, a Inglaterra ao longo da dinastia Tudor, principalmente com o rei Henrique VIII e com a rainha Elizabeth, tornou-se uma grande produtora têxtil e também uma grande mineradora de carvão. E a gente sabe aí o carvão combustível da Revolução Industrial. Tá? Além disso, o comércio marítimo perdia apenas para a Holanda, né? Essa importância do comércio marítimo, importância da Marinha Britânica ao longo da sua história. A política mercantilista foi, portanto, responsável neste período por ter transformado o país em uma grande potência econômica. Uma possibilidade de resposta aí para o nosso exercício. Então aqui, ó, ato de cercamento. Olha que importante a gente já pensando aí na produção intensiva, na criação intensiva, né? Com o aumento da produção de tecidos era necessário maior área de pasto para as ovelhas, de onde se extraía a matéria-prima para essa produção de tecidos, né? Então o parlamento inglês, lembra-se do parlamento, né? O parlamento inglês aprovou o ato de cercamento, né? Que permitia aos alguns proprietários cercar as terras comuns. Lembra aquele conceito de terras comunais, né? Do feudalismo, da Idade Média? Ele ainda se fazia presente nessa transição para a Idade Moderna, então eram terras usadas pelos camponeses, pela nobreza, as terras comuns, porém o parlamento inglês autoriza o cercamento dessas terras, expandindo o pasto para a criação das ovelhas, fornecedora de matéria-prima para a indústria têxtil, e expulsando os camponeses que lá viviam. E esses camponeses que lá viviam vão para onde? Né? Esses camponeses sem terra passaram, portanto, a migrar para as cidades em busca de emprego, né? E aí a gente vai começar a discutir o êxodo rural, né? O deslocamento da população para as áreas urbanas, né? A precarização do trabalho que eles vão ter agora, né? Que encontrar trabalho na zona urbana, né? Vão formar uma massa de operários. Então aqui, ó, você sabe dizer se essas cidades tinham estrutura para receber esses camponeses desempregados? Né? Vamos fazer essa reflexão e essas cidades não vai ter uma estrutura de saneamento básico, de habitação, para receber essas ondas, né, de pessoas que deixavam o campo e vinham para a zona urbana, uma vez que foram expulsas devido ao ato de cercamento, esse ato de cercamento que visava aí, né, a criação de pastos para a criação de ovelha, que é fornecedora da matéria-prima das indústrias têxteis, né? Trago aqui a dinastia Stuart. Quem é, né? Quem são, né, a dinastia Stuart? Após a morte da rainha Elizabeth, no ano de 1603, ela não deixa herdeiros, portanto não há um filho da rainha para assumir o trono, o que abre ali um processo de disputa, né, para quem vai assumir o trono inglês. Neste contexto, né, a dinastia Stuart, né, outro sobrenome, vai assumir o trono com Jaime I no ano de 1603. Jaime vai governar por quase 2 décadas, né? Vejam ali, de 1603 e 1625, e ele defendia, né, o aumento do poder real, né, esse absolutismo, né, imposição do anglicanismo. O anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra, havia sido criada no século XVI por Henrique VIII, no contexto das reformas protestantes, e Jaime I, da dinastia Stuart, também defendia o direito divino dos reis, né? Aquele absolutismo pautado na ideia de que o rei era representante de Deus, por isso que ele deveria ter poderes absolutos. Isso confrontava o parlamento, que já aí defendia, né, uma limitação do poder real. Então vejam aí que nós vamos ter tensão nessas relações de poder entre o monarca, Jaime I, e as forças do parlamento, né? Após aí tentar impor taxas e impostos bem extorsivos, né, para que aumentasse, né, a receita real, e tentar impor o anglicanismo a todos os seus súditos, o parlamento protestou, não vai aceitar essa imposição do monarca, né? Em resposta, Jaime I mandou fechar o parlamento, né?
Então nós vamos ter aí esse tensionamento dessas relações, né, cada vez maiores entre o poder do rei e as tropas do parlamento, né? Você se recorda como o anglicanismo foi implantado na Inglaterra? No início do século XVI, ali com a Reforma Protestante. E aqui uma atividade para a gente pensar um pouquinho, hein? Vamos ler aqui o enunciado, né? Escreva um parágrafo relacionando os cercamentos com o êxodo rural na Inglaterra do século XVII. A gente volta para fazer a correção. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Um parágrafo relacionando o cercamento com o êxodo rural. Trago aqui para vocês, né? O parlamento vai aprovar no século XVII o ato de cercamento, que permite aos donos de terra cercar as terras comuns, expandindo a área, né, que era aí destinada à criação de ovelhas, expulsando os camponeses que lá viviam. Com essa lei, os camponeses foram expulsos de suas terras, migrando, portanto, aí para a zona urbana, né? Vamos aí pensar no êxodo rural. Aqui, Carlos I, né, vai substituir Jaime I, filho de Jaime I, e manteve a defesa do seu direito divino de governar, né, a teoria do direito divino dos reis. Em 1828, o parlamento vai aprovar uma lei com a petição de direitos proibindo Carlos I de aumentar impostos, né? Então, o parlamento, aí, composto em grande parte pela burguesia, vai fazer essa lei e falar, olha, o rei não pode aumentar os impostos à revelia, né? Querer fazer novos impostos. Filho de Jaime I manteve nessa defesa do seu direito de renovar, de governar, de fazer os impostos sem consultar o parlamento, aumentando ainda mais as tensões, né, entre as forças do rei e as forças do parlamento, né? Parlamento inglês, né, que tem a sua origem na Idade Média, né, a foto aqui do parlamento inglês. E ele servia para regular aí o poder, né, do rei sobre os nobres e barões. Na dinastia Stuart, ele era formado por duas câmaras, então um sistema bicameral. Câmara dos Lordes, né, a nobreza, grande nobreza católica e anglicana, que apoiava o absolutismo de Carlos I. E a Câmara dos Comuns, burgueses, gentry e homem, influenciados pela região calvinista e puritana,
contrários aí a essa política absolutista, essa política de aumento dos impostos por parte do rei Carlos I, né? Então as tensões aí que a gente tem entre essas duas forças. Olha aqui a nossa atividade, né? Por quais motivos Jaime I e Carlos I, sucessores da Rainha Elizabeth, enfrentaram a oposição da Câmara dos Comuns no parlamento? Responda à questão elaborando um parágrafo com os termos a seguir. Então nós temos aí um conjunto de 6 palavras que você deve usar para responder à pergunta e a gente volta fazendo a correção. Galera, vamos aí então ver uma possibilidade de resposta, né? Os sucessores da Rainha Elizabeth, os reis Jaime I e Carlos I, tiveram divergências políticas e religiosas ao longo do seu governo, que envolveram a sociedade inglesa, incluindo membros do parlamento. Esses governantes abusaram do poder absolutista, fecharam o parlamento e isso fez crescer a oposição na Câmara dos Comuns. Destaquei aí as palavras que obrigatoriamente devem aparecer na sua resposta, tá bom? Gente, Carlos I, né, também vai governar aí por quase 25 anos, né, derrotado pelas tropas do parlamento, dessas tensões políticas, né, entre o poder do rei, que defendia o absolutismo, o direito divino de governar, o aumento de impostos, e a tropa, né, do parlamento, principalmente aí desse parlamento composto pelos yeomen, pela gentry, pela burguesia, liderados por Oliver Cromwell. Carlos I foi, portanto, condenado à morte, teve a sua decapitação no ano de 1649. Aqui uma ilustração, né, do rei sendo decapitado ao final desse conflito entre as tropas do parlamento e as tropas leais a Carlos I. Essa imagem, portanto, dele sendo decapitado, né? O rei, vamos fazer a nossa retomada, os reis Jaime I e Carlos I vivenciaram divergências políticas e religiosas, né? Defendiam o mercantilismo, defendiam o absolutismo, enquanto parte do parlamento, formado aí pela burguesia, pelos pequenos e médios proprietários rurais, pela nobreza rural, vai defender aí uma maior liberdade de comércio, né? A gente já está nesse rompimento do mercantilismo para com o liberalismo, né? O parlamento inglês encontrava-se, portanto, dividido na Câmara dos Lordes, né, a nobreza, e a Câmara dos Comuns, burguesia, yeomen e gentry. O processo de formação da monarquia parlamentarista inglesa ocorreu devido a conflitos entre o parlamento e a monarquia. E esse parlamento, né, vai aí ao longo do século XVII impor restrições a essa monarquia na Inglaterra, que até então era absolutista.
Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.